Senhores deputados, deputadas, público que acompanha pela TV Assembleia nossos trabalhos, a CPI, criada por esta Casa para apurar as causas e responsabilidades do rompimento da barragem B1 Mina do Feijão, em Brumadinho, está prestes a completar 60 dias. E, na condição de relator dessa CPI, me sinto na obrigação de, no dia de hoje, com esta oportunidade, apresentar aqui um balanço parcial sobre os trabalhos, uma vez que nesta tribuna ainda não tive oportunidade de tratar desse assunto, até em função de projetos importantes que a Assembleia aprovou nestas últimas semanas. Mas queria inicialmente apresentar a estrutura do nosso trabalho. Em primeiro lugar, nós fizemos um alinhamento, reunindo órgãos públicos, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, Defensoria, autoridades locais, prefeitos, a própria comunidade de Brumadinho, familiares de pessoas mortas ou ainda não encontradas, e conseguimos, nesse período, termos uma ideia já geral sobre as primeiras informações, requisitamos documentos, alguns até sigilosos, principalmente dos inquéritos em curso. Num segundo momento, a atual fase que nos encontramos, estamos ouvindo representantes das auditorias externas, da Pótamos, da Tuvisud, e também integrantes responsáveis técnicos e de direção da própria Vale S.A. Além disso, nós teremos audiências em comunidades da região de Brumadinho e do Paraopeba, e, por fim, ainda nesta fase, ouviremos diretores setoriais, o diretor executivo e também o ex-presidente, presidente afastado da Vale. Numa terceira etapa, nós realizaremos encontros, realizaremos também audiências no sentido de discutirmos a estratégia de reparação. A ideia do nosso relatório, além de apontar causas do rompimento, responsabilidades pelo rompimento, também queremos avançar em sugerir diretrizes que possam tratar da reparação, seja a reparação social, naquilo que é reparável, infelizmente não se repara uma vida perdida, ou os impactos subjetivos e afetivos para as pessoas que perderam, às vezes, 3, 4 pessoas da mesma família, e também diretrizes para a reparação ambiental. Paralelamente, todos os assuntos conexos com a temática mineração, Brumadinho, risco, barragens, nós estamos realizando nas comissões temáticas pertinentes, audiências cujos relatórios estão sendo, notas taquigráficas, estão sendo encaminhados para a CPI de Brumadinho. Eu queria aqui, já nesse momento, indicar algumas questões que nos parecem muito claras. Primeiro, com relação ao laudo, a declaração de condição de estabilidade da barragem, que foi apresentado por conta da revisão periódica prevista pela Agência Nacional de Mineração, que, de acordo com a legislação, é feito por uma auditoria externa contratada pela empresa, nesse caso, a Vale contratou a Tuvisud. E aí nós percebemos, talvez, uma contradição, a principal contradição. O fator de segurança internacionalmente adotado, reconhecido, inclusive, em encontros promovidos pela Vale, é de 1,3.
E todos os estudos geotécnicos, laboratoriais, de campo, realizados pela auditoria Pótamos e Tuvisud, apontaram um fator de segurança de 1,09. Ou seja, a condição de estabilidade não atendia o valor mínimo de fator de segurança 1,3. Pois bem, no período de apresentação da revisão periódica, a mesma Tuvisud, que realizou os estudos que fundam esse laudo com o fator 1,09, abaixo, portanto, do 1,3, ela ofereceu a declaração de condição de estabilidade. Então, aí nós já identificamos uma forçação de barra. Num documento oficial entregue pela Auditoria Pótamos, uma espécie de linha de tempo do relacionamento dela com a Tuvisud, era um consórcio com a Vale, um dos integrantes, o senhor Fernando Lima, diz que, em conversa com o representante da Tuvisud, ele insinuou que houve uma influência, intervenção da Vale para que essa declaração de condição de estabilidade fosse dada, para que a própria Vale pudesse ter condição de renovar, de apresentar a sua revisão periódica junto à Agência Nacional de Mineração. Então, esse é um aspecto importante. E outros fatores também nos chamam muito a atenção. Primeiro, que várias das recomendações, já em relatórios anteriores, não foram cumpridas ou cumpridas inadequadamente pela Vale. Algumas medidas não foram adotadas. E algumas que foram, como, por exemplo, a instalação de DHPs, que são drenos horizontais profundos, o 15º ocorreu problema, houve um incidente. Então, medidas... Para que essas medidas eram recomendadas? O nível de presença de água na barragem era muito grande. Isso provavelmente levou à liquefação. A liquefação é uma das principais causas, pelo menos até aqui apontadas. Então, as medidas preventivas não foram tomadas adequadamente pela Vale. A outra questão que salta aos olhos é o funcionamento dos piezômetros, que são instalados nas barragens e que podem medir, seja o nível de água na barragem, a pressão. 2 dias antes do rompimento, houve uma discrepância nos dados apresentados por estes piezômetros. A par disso, e aí é a grande pergunta, mesmo reconhecendo situação de risco, houve uma despreocupação com os efeitos desse risco, porque o plano de ação de emergência não foi ativado. A barragem poderia até romper, mas se o plano de ação de emergência fosse ativado, por exemplo, com a evacuação da área situada na mancha de inundação, provavelmente nós não teríamos quase 300 mortes. Então, o reconhecimento de uma situação de instabilidade deveria ter levado à evacuação da área. E essa evacuação não, nesse caso, poderia, inclusive, prevenir a morte de tanta gente, inclusive no refeitório, absolutamente próximo da barragem. E a própria ação de emergência, quando tomada, no dia, foi falha. Muitas sirenes sequer tocaram.
E há relatos também de que pessoas que se salvaram não seguiram a rota de fuga utilizada no simulado de treinamento realizado pela Vale. Então, é uma sucessão de equívocos, de omissões. E o nosso grande desafio, é óbvio, que a causa técnica pormenorizada do rompimento, evidente que vai depender de muita perícia técnica, de especialistas. Existem indícios, existem opiniões já que vão se consolidando, né? A liquefação é nítida, a própria imagem do rompimento, a gente vê a quantidade de água que saiu de lá. Agora, o nível de responsabilização na estrutura hierárquica da Vale, evidente, demanda mais investigações, mais depoimentos e mais também documentos que, com certeza, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, Polícia Federal, estão realizando. Então, eu queria aqui dizer que esse é um trabalho que está sendo feito com muita seriedade. Nós, inclusive, estamos também acompanhando e ouvindo representantes do órgão ambiental estadual, de organizações da sociedade civil, sobre o próprio processo de descomissionamento aprovado ano passado, para vermos se existe ou não alguma relação entre ele ou todo o processo com o rompimento. Então, é um trabalho que está buscando parcerias lá no âmbito federal, com as CPIs já instaladas, CPI do Senado, CPI da Câmara dos Deputados, e um trabalho muito motivado no sentido de também dar uma resposta às famílias atingidas. Nós temos aí a dimensão econômica, dimensão afetiva, dimensão econômica. Estudaremos também, e já temos audiências para isso, os acordos firmados, o papel da Defensoria, o papel das instituições, o modelo que não tem uma avaliação positiva por boa parte de instituições sobre o pós-rompimento da barragem do Fundão em Mariana, no sentido da reparação, a instituição de uma fundação específica. Então, essa preocupação com as pessoas também existe. Queria aqui reiterar. Além das medidas preventivas, além daquelas que a Assembleia já tomou. E, a meu ver, foi um acerto da Assembleia ter priorizado a votação do projeto de prevenção de barragens. Isso foi um acerto por parte da Assembleia, porque aí você já adianta um processo preventivo, que agora é modelo, essa legislação nossa, para a comissão externa da Câmara dos Deputados, que está acompanhando também a questão de Brumadinho. Então, uma das recomendações é um projeto de lei fundamentado no nosso. Então, essa estrutura da CPI prossegue de colaboração e integração com outras instituições, de identificação das causas e responsabilidades do rompimento, das medidas de reparação e também do aperfeiçoamento de instrumentos legais que possam prevenir outras situações. E num contexto onde estamos discutindo também um novo modelo de desenvolvimento econômico sustentável para Minas, sem rechaçar o papel da mineração num estado como o nosso. Mas não podemos ficar reféns de uma única atividade que, em função do desempenho econômico, pode impor condições negativas para a questão ambiental, para a questão social e até para a questão de desastres, de tragédias, de crimes, como os últimos ocorridos aqui em Minas Gerais. Então, queria, senhor presidente, falar aqui da seriedade desse trabalho
cumprimentar os deputados, a deputada que integram como membros efetivos e suplentes da comissão e dizer que seguimos firme nessa missão confiada pelos líderes partidários dessa casa, pelo presidente da Assembleia e contando com a inestimável contribuição da sociedade mineira. Muito obrigado.